Hoje nós vamos falar sobre coisas do mundo. Quando eu falo mundo, o que vem à sua mente? O que vem à sua cabeça? O que você pensa? Bem, eu fiz algumas perguntas, entrevistei algumas pessoas e eles disseram o seguinte: para muitos, coisas do mundo são música. Muitos dizem, nós como cristãos não devemos ouvir música do quê? Do mundo. Ótimo. Para outros, coisas do mundo são roupas, o jeito de se vestir, as escolhas, as peças, as marcas. Para outros, mundo é a questão de entretenimento, filmes, séries. Pode passar o próximo. Mais um. Mas eu queria dizer para você, nós pensarmos biblicamente, se nós formos na palavra de Deus e buscar o que Deus traz para nós, quem diz que o mundo é essas coisas aí, passou longe, errou. E eu tenho uma notícia ruim para dar. O mundo, além de ser perigoso, ele está entrando na igreja. Você já ouviu muitos dizer assim, o mundo está entrando na igreja. Você vai ver hoje pela palavra de Deus que isso já começou há um bom tempo atrás. Esse aí é o cantor Elvis Presley, uma linda voz, né? Ele está sentado a um piano, logo na sua juventude, e um fato interessante para nós é que nos anos 60 a 70, nas igrejas em geral, houve uma grande controvérsia. Um assunto de muita discussão, de muita, assim por dizer, treta, muita dificuldade. Sabe qual era o assunto em debate nesse tempo? Se poderia ter um piano na igreja, se o piano era um instrumento adequado para se louvar a Deus e se tocar. Você pode estar chocado com essa informação, mas se informe, pergunte para alguém, quem sabe de idade, ele vai confirmar o que eu estou dizendo para você. Isso se dá ao fato de que o estilo musical rock, ele começou primariamente, fundamentalmente, ser tocado com o piano, e o piano estava associado à imagem do rock. E por isso, alguns na igreja não se sentiam confortáveis com a ideia de se ter um piano na igreja adorando a Deus. Quanta coisa mudou, não é verdade? Próximo. Muitas pessoas têm uma dificuldade quando se trata de vida espiritual. Elas simplesmente não aceitam mudanças. Elas pensam que, porque aprenderam algo de uma certa maneira, uma determinada maneira, aquilo nunca vai mudar. E elas pensam que espiritualidade é um sinônimo de estagnação. Elas têm muito medo de novas ideias, novos conceitos, renovação, mudança. Isso é algo prejudicial para a nossa vida espiritual. Porque a palavra de Deus, ela nos traz um conceito muito importante. Que um cristão, para que ele esteja de acordo com a vontade de Deus, ele precisa passar por uma experiência diária. E segundo Romanos 12, versículo 2, essa experiência é a transformação e renovação da mente. Diz o apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque nós, como seres humanos, temos certa dificuldade em compreender e praticar os conceitos divinos, os conceitos do reino de Deus, os conceitos bíblicos. É normal que eu e você tenhamos em nossa mente preconceitos definidos, paradigmas pelos quais nós nos guiamos. É impossível viver sem conceitos prévios, sem paradigmas, sem ter ideias fixas na mente. É impossível, mas é tão necessário para um cristão ser aberto e livre de preconceitos. Porque eu me preocupo muito com algo do ser humano que se chama preconceito. Pelos preconceitos, o ser humano julga. E ele pega a sua régua dos seus conceitos e ele tem a tendência de medir o outro. Isso é muito prejudicial. Todos estavam dispostos a ajudar. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Não sei quantos já ouviram falar da comunidade cristã dos Amish. Nos Estados Unidos, desde o século XIX, existe uma comunidade cristã. Eles têm alguns conceitos ultraconservadores. Os Amish, eles se vestem como pessoas do século XIX. Eles não utilizam tecnologia. Tudo que eles comem, eles mesmos produzem em sua terra. Eles não moram em cidades, em centros urbanos. E eles se tornam até motivo de interesse da sociedade. Porque por exemplo, quando eu fui aos Estados Unidos, em 2006,
2016, eu quis visitar uma comunidade Amish para ver como que eles vivem. Tão diferente, algo que chama atenção. Mas para muitos isso não é positivo, isso é negativo. Isso beira até o ridículo. Porque quando você vê uma pessoa vestindo dessa maneira e se portando dessa maneira e achando que essa é a maneira correta, de que todas as outras pessoas estão erradas e essa maneira de se vestir é santa, isso evoca em nós alguns questionamentos, alguns pensamentos, não é verdade? E essa comunidade ultraconservadora, ela tem cerca de 200 mil pessoas lá nos Estados Unidos atualmente. Muitas pessoas se sentem muito bem hoje com o estilo conservador de ser, de pensar e de viver. Mas pensam que cristianismo tem a ver especificamente apenas com o que se veste, que se ouve e como se diverte. Em algumas igrejas que eu passei muito tradicionais, eu tentei trabalhar com as pessoas esse conceito. E eu me lembro bem no ano de 2013, quando numa comissão de igreja, eu disse para os membros que a roupa social ela não é uma roupa santa. Ela não tem intrinsecamente nada de moral. É uma roupa comum. E quando eu disse isso, eu me lembro que um casal se levantou, eles ficaram vermelhos na hora e começaram a esbravejar e defender a roupa social. Eu perguntei para eles, onde na palavra de Deus está dizendo que a roupa social é especial? Citei o exemplo da gravata. Muitos acreditam que a gravata foi adaptada no século XVIII por um estilista francês, dos croatas, né? Os croatas, o exército croata, ele tinha o costume de usar um tipo de chale que se dividia em duas partes, bem parecido com o que nós usamos hoje de gravata. Então, esse estilista, ele adaptou. E alguns acreditam, não sei se é verdade ou não, que ele se baseou no órgão masculino para fazer tal. E eu coloquei isso para eles, olha, e se for verdade? Será que a gravata realmente ela é santa? E ali eu fui trabalhando, contei algumas experiências de, por exemplo, uma igreja em Porto Alegre que eu conheci, onde se plantou uma igreja numa comunidade carente ali da cidade, e os membros estavam indo ao sábado com roupa social, terno, gravata, camisa social, e as pessoas do bairro ali, elas não conseguiram se envolver com aquela comunidade, com aquela igreja. Aí o pastor teve uma brilhante ideia, e ele falou com seus membros, olha, a partir de agora, sábado que vem, vocês estão proibidos de usar qualquer tipo de roupa social. Vocês vão vir para a igreja de calça, jeans, tênis e camiseta, ok? Os irmãos ficaram meio assim, né? Era diferente para eles, e eles fizeram o que o pastor falou. E dito e feito, a comunidade superou aquela barreira, porque eles viam os adventistas assim como almofadinhas, como pessoas muito distantes da realidade deles, e isso aproximou de tal maneira que a igreja cresceu, se espalhou, discipulou e batizou muitas pessoas ali naquela comunidade. Uma simples barreira ali do local. Isso é um assunto tão simples para algum, para outros se torna difícil, não é verdade? Vamos continuar. Não peço, diz a palavra de Deus, lá em João, capítulo 17, verso 15. Jesus estava orando, falando com o Pai, e ele orou e disse assim, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque como cristãos, nós somos sal na terra e luz no... O conceito de espiritualidade, onde a pessoa ela se separa do mundo, da sociedade, ela se isola e ela vai para um monastério para se santificar, esse é um conceito pagão. O conceito de santidade de Cristo, ele passava momentos de oração e intimidade com Deus na montanha durante, às vezes, noite inteira orando, mas durante o dia ele ia para o meio das pessoas. Ele falava com os párias da sociedade, as pessoas que estavam marginalizadas. Ele entrava na casa de pessoas mal vistas, de criminosos, prostitutas, e ele trazia a atmosfera do céu para as pessoas. Buscava essas pessoas no estado de pecado onde elas estavam e levava para mais perto de Deus. E Jesus foi um exemplo para mim, para você e para a igreja. Então, eu já falei do que não é o mundo, mas o que é o mundo? Vamos descobrir o que a Bíblia diz a respeito? Vamos lá? Então, abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de 1 João, capítulo 2, verso 15. No final lá do Novo Testamento, bem próximo ao livro de Apocalipse, nós temos a Epístola de 1 João, capítulo 2, verso 15. A palavra de Deus diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai,
mas do mundo.